pai encerra o vídeo pedindo votos ao Bolsonaro, criticando os governos de Lula, e diz também que é uma questão de Bolsonaro ir às igrejas evangélica, católica e outras religiões ou não na maçonaria, diz ele, que é dele, é uma decisão dele, né? Quero te ouvir, Marilis, como é que você vê essa retomada aí da eleição num segundo turno, de novo com esse assunto, que impacto que isso ainda tem para o eleitor? Só queria fazer um comentário desses dois vídeos que a gente viu antes, né? Tanto do Malafaia quanto do Bolsonaro, cercado ali por apoiadores, por políticos. É uma diversidade tão impressionante, né? A gente só vê homens brancos em volta. É incrível que em 2022, depois da gente falar tanto da importância de representatividade, essas pessoas ainda aparecem em cenários assim. Mas vamos lá. É, eu tenho ouvido muitas pessoas achando, né, um absurdo a gente estar misturando, a gente que eu digo a sociedade como todo está misturando tanto a religião com política, mas vamos lembrar que isso nem é uma coisa tão nova, isso sempre teve uma participação menor, é verdade, eu nunca tinha visto nada como a gente está vivendo agora em 2022, mas é uma questão importante para o eleitor. Tem uns dados aqui do Poder Data que mostram que 54% dos eleitores não votariam num candidato que não acredite em Deus. Isso é uma coisa recente e, olha, diante até de tudo que a gente está vivendo, eu até acho um número bem, bem conservador, porque lá em 2018, o antigo Ibope mostrava que 29% dos brasileiros achavam que o político tinha que ter a mesma religião. Eu acho, Fabiola, uma distopia a gente está discutindo isso e não programas de governo. Mas, principalmente, o eleitor do Bolsonaro parece não se importar em assinar mais uma vez, porque já não é a primeira vez, um cheque em branco apenas porque o seu candidato se diz cristão. O Bolsonaro bate em algumas teclas, sempre da questão da religião, de ser cristão, da importância da pátria, Deus e família, e Deus acima de tudo, mas assim, uma das teclas que ele bate muito desde a outra eleição, durante agora o primeiro turno e já agora no segundo turno, é a questão do aborto. E aí o que fizeram foram ressuscitar uma entrevista que ele deu, enfim, anos atrás, onde ele defende o aborto como uma escolha do casal, inclusive relatou uma experiência pessoal dele ali. Na ocasião, ele contou que a decisão de seguir adiante com a gravidez do Jair Renan foi da mãe. Eu acho, enfim, um sinal dos tempos dessa polarização que coloca um assunto que deveria ser secundário na discussão, enfim, de coisas importantes que a gente tem que discutir para o próximo governo, coloca a religião em primeiro lugar. Mas o fato é que acaba tendo, sim, algum tipo de consequência. Vamos lembrar que eu vi vocês agora há pouco falando do Fernando Henrique Cardoso, que declarou apoio ao Lula. Ele, lá em 1985, teve que enfrentar aí o Jânio Quadros, explorando muito a questão do fato dele ser agnóstico ou ateu. E um pouco antes acho que a última entrevista que ele deu para o Boris Casoy antes da eleição, o Casoy perguntou para ele se, enfim, qual era a religião dele, e ele ali deu uma vacilada, e isso pode ter custado não só muitos votos, mas a eleição. Só que a gente está falando do século passado, né, no caso do Fernando Henrique, e a gente está em 2022, século XXI, e eu não imaginava que teria um peso a religião tivesse um peso tão grande como ela está tendo E nessa vai ter, eleição. e vai ter cada vez mais, né, pelo Congresso que o brasileiro escolheu, porque é isso. É preciso, a gente fala tanto de defesa da democracia, a democracia é isso, né? O brasileiro escolheu, tá lá o Congresso. Goste ou não goste, é esse o Congresso que foi escolhido pelos brasileiros na urna eletrônica.